Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um resumão da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminou hoje a 9ª rodada da Série B, tivemos uma partida neste domingo, o Guarani goleando o Brusque lá no Brinco de Ouro, e com isso a 9ª rodada se encerrou, né? E como é tradição aqui já no canal, né, todo domingo, todo fim de rodada, a gente faz esse vídeo dando uma passada na tabela, como ficaram ali os resultados, como está a classificação. Afinal de contas, né, acompanhar o Vasco nessa Série B já está sendo dureza, os jogos são horríveis. Imagina você ainda acompanhar os outros jogos da Série B, né? São todos jogos horríveis, então para poupar aqui a paciência do torcedor que não tem saco para aguentar acompanhar as partidas da Série B, a gente vai aqui fazer esse resumão. O Vasco subiu para a 6ª colocação com os resultados, né? Voltou a encostar ali no G4, o que mostra que o nível da Série B realmente é bem fraquinho, né? O Vasco não está jogando 10 centavos de bola, mas mesmo assim está ali na 6ª colocação, 3 pontos apenas atrás do G4. Depois da vinheta a gente dá essa passada aqui nos resultados, o resumão da tabela, mas você sabe que cobertura completa da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro você encontra no OneFootball. O OneFootball é um aplicativo gratuito e você pode baixar na descrição desse vídeo. É cobertura completa de Série A, Série B, Copa América, Eurocopa, tudo você encontra no OneFootball. O link está na descrição do vídeo e a vinheta rodou agora. E então, bora lá, meus amigos, começando aqui o nosso resumão da rodada. Chegou ao fim a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo tivemos a goleada do Guarani sobre o Brusque, 4-1. Terminou agora há pouco, né? O jogo foi nesse domingo, 11 da manhã, terminou ali por volta de 1h da tarde, né? A goleada do Guarani sobre o Brusque. O Brusque que, se vocês puxarem um pouquinho na memória, o Vasco venceu na Bacia das Almas, né? 2-1, gol do Léo Matos ali no finalzinho. Enfim, o Vasco é o único time que não consegue golear nessa Série B, né? O Operário, por exemplo, nessa rodada que venceu o Vasco, você vai ver daqui a pouco, levou 5, né, do Náutico. Hoje o Brusque leva 4 do Guarani e o Vasco é sempre vencendo ali por um gol, passando sufoco. Eu até disse aqui em um outro vídeo, né, postei também nas minhas redes sociais, lá no Twitter, que todos os jogos do Vasco nessa Série B foram horrorosos. Todos foram muito ruins, tristes de assistir. Não importa se o Vasco ganha, perde ou empata. Todos os jogos são muito ruins, cara. Todos os jogos são horrorosos. Enfim, o Vasco tem apresentado aí um futebol pífio. Mas, enfim, ontem venceu, né? O Vasco jogou mal, mas venceu. Ontem 3 pontos que foram importantes demais para o Vasco subir na tabela do Campeonato Brasileiro Série B e se aproximar do G4, né? Apesar de tudo, apesar desse início horroroso, de ter perdido já 4 jogos, né, de 9 rodadas disputadas, e não está convencendo ninguém, mesmo assim o Vasco está só 3 pontos atrás do G4, o que mostra que essa Série B, esse papo de que a Série B é mais difícil da história, a Série B não sei o que, não tem ninguém jogando absolutamente nada, tirando o Náutico que está disparado lá em cima, o Curitiba também está bem, mas ali do terceiro colocado para baixo, todo mundo joga o mesmo futebolzinho, chulé de nada com nada. E o Vasco, se melhorasse um pouquinho assim, ia conseguir ter uma campanha tranquila, né? Mas está difícil ver algum tipo de evolução nesse trabalho do Marcelo Cabo. Mas, enfim, que o Vasco tá triste de assistir, você já sabe, não é segredo para você, não é segredo para mim. Vamos continuar aqui falando de como foi essa rodada da Série B, né? O Botafogo jogou ontem e empatou fora de casa com o Avaí, né? O Botafogo conseguiu o empate já na Bacia das Almas também, nos acréscimos. O Botafogo estava perdendo 1-0 e conseguiu empatar ali no finalzinho, 1-1 fora de casa. Com esse resultado, o Vasco passou o Botafogo, né? O Botafogo estava na frente do Vasco na tabela, mas como o Botafogo empatou e o Vasco venceu, o Vasco passou o Botafogo. Destacar também aqui o Cruzeiro. Adivinha, o Cruzeiro não venceu de novo. Cruzeiro Brasil de Pelotas terminou ali empatado. E o Cruzeiro, se você for pegar aí nos últimos jogos, a única vitória do Cruzeiro foi contra o Vasco. É inacreditável, cara, é inacreditável. O Vasco... Ah, cara, é inacreditável. O Vasco conseguiu perder pro Cruzeiro, cara. É inacreditável. O Cruzeiro não faz mal pra ninguém, coitado do Cruzeiro.
mas o Vasco foi lá e conseguiu perder para o Cruzeiro, cara. Eu fico revoltado aqui só de lembrar. Outro destaque aqui dessa rodada, a gente não pode deixar passar batido, foi o Náutico, né? O Náutico tá aí imbatível nessa Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo desfalcado, tá? O Náutico cheio de desfalques, na sexta-feira pegou o Operário e enfiou 5-0, sem pena. E aí a gente volta, né? O Operário, aquele que venceu o Vasco. Ah, meu Deus do céu, ai. Ei, Marcelo Cabo, ei, Alexandre Pássaro, que time é esse, hein? Pelo amor de Deus. Continuando, vamos destacar aqui também o Coxa, né? O Coxa conseguiu a sua 5ª vitória seguida, tá ali na vice-liderança e tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos que o Náutico. Então o Coxa, se vencer esse jogo a menos, é o líder do Brasileirão Série B. A vitória do Vasco ontem foi importante para não deixar também Curitiba e Náutico desgarrarem tanto, né? A distância já é bem considerável. O Náutico já tem 8 pontos de vantagem para o Vasco. Se o Vasco não tivesse vencido ontem, essa distância poderia ser de 11, 10 pontos, que seria realmente difícil de tirar. Mas enfim, vamos aqui ver como foi essa rodada, né? Passar aqui todos os jogos, ver também a classificação. Como eu disse, o Vasco subiu para sexto, tá ali 3 pontos atrás do 4º colocado, né? Da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a 9ª rodada foi assim. Na sexta-feira, o Coritiba, que está aí numa fase muito boa, derrotou o Remo por 2-1. Também na sexta-feira, o Náutico enfiou 5-0 no Operário. No sábado, o Vasco venceu Confiança por 1-0. O CSA em casa foi derrotado pelo CRB, 1-0. O Brasil de Pelotas ficou no 0-0 com o Cruzeiro. O Sampaio Corrêa venceu 1-0 o Londrina. Sampaio Corrêa, que é o próximo adversário do Vasco e que está ali no G4, né? Uma campanha surpreendente do Sampaio Corrêa nesse início. O Avaí empatou com o Botafogo 1-1. O Vitória empatou com o Goiás, né? 1-1. E o Guarani enfiou 4-1 no Brusque. A Série B tem muitos empates também, né, cara? Nessa rodada a gente teve 4 empates dos 10 jogos disputados. Com isso, a classificação ficou da seguinte forma. Vamos lá, tá na tela aí também. O Náutico é o líder com 21 pontos. O Curitiba tem 19 pontos, o Sampaio Corrêa 18 em terceiro, o Goiás, 4º colocado com 16, o CRB está em 5º com 14 pontos, e aí vem o Vasco na 6ª colocação, 13 pontos, está ali 3 pontinhos atrás do Goiás e enfrenta o Sampaio Corrêa na próxima rodada, o Sampaio Corrêa que está ali em terceiro. Aí vem empatado ali com o Vasco na 7ª colocação o Brusque com 13 pontos, o Guarani tem 13, o Botafogo vem em 9º com 12, o Operário tem 12, Avaí tem 11, Vila Nova 10, Cruzeiro em 13º com 9, o Cruzeiro tem 2 vitórias no campeonato, uma dessas vitórias contra o Vasco, inacreditável, né? CSA tem 8, Confiança 8, e aí vamos para a zona do rebaixamento, o Vitória com 7, o Brasil de Pelotas com 7, aliás, o Vitória está fora da zona de rebaixamento, né? Começa ali no Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas com 7, Ponte com 7, Londrina 7 e Remo 7. Essa é a classificação deste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o Vasco enfrenta o Sampaio na próxima rodada. Vamos aproveitar aqui, vamos ver então essa 10ª rodada, né? Os jogos que teremos. Essa rodada da Série B que vai ser desmembrada, né? Podemos dizer assim, ela começa na terça-feira e termina apenas no domingo. Então, durante toda a semana teremos jogos aí da Série B. Vamos lá, rodada 10. A Ponte vai receber o Avaí na terça-feira. Também na terça-feira teremos Cruzeiro e Curitiba, teremos CRB e Botafogo. Na quinta, Remo e Vila Nova. Na sexta, Vasco e Sampaio Corrêa, Londrina e Guarani, Goiás e Náutico. No sábado, Operário e Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória. E no domingo, encerrando a rodada, domingo 8h30 da noite, Brusque e CSA, a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, né? Já passamos aí, atualizamos a tabela, o Vasco na 6ª colocação, Vitória ontem foi importante para dar esse salto na tabela, mas com esse futebolzinho aí, senhor Marcelo Cabo, senhor Alexandre Pássaro, diretoria, com esse futebolzinho aí vai ser difícil subir, tá? Aliás, com esse futebolzinho não sobe, se não melhorar, não sobe. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!